Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Hoje nós vamos trabalhar a disciplina de matemática lá na apostila da página 84 até a página 87. Lá na página 84 ele começa assim: tem povo, tem riqueza e estatística. O Brasil ele abriga uma rica sociobiodiversidade representada por mais de 200 povos indígenas e por diversas comunidades como quilombolas, caiçaras e seringueiros, para citar alguns que reúnem um inestimável acervo de conhecimentos tradicionais sobre a conservação da biodiversidade. Então, esse pequeno textinho aqui ele está nos dando qual informação? Que no Brasil possui cerca de 200 povos indígenas e eles são os responsáveis pela nossa sociobiodiversidade existente aqui. O que seria a sociobiodiversidade? Seriam os produtos, saberes, hábitos e tradições próprias de um determinado lugar ou um território em cultura, valor, significado, a paisagem e os recursos de lá. Então, assim, a sociobiodiversidade ela tem relação entre bens e serviços que são gerados a partir dos recursos naturais e estão voltados para a formação de cadeias produtivas de interesse das povos e comunidades tradicionais e dos agricultores familiares. Então, a sociobiodiversidade engloba o quê? A natureza e o homem. Então, por isso aqui, nós temos 4 comunidades representadas aqui. Aqui nós temos o Caiapó, que é uma comunidade indígena. Aqui nós temos uma comunidade quilombola. Quem que eram os quilombolas? Os quilombolas eram os escravos que fugiam para os quilombos. Eram as comunidades refugiadas que nós já estudamos lá em história, que eles costumavam fugir dos engenhos, lá dos lugares das grandes casas, das senzalas. Eles fugiam e formavam as comunidades quilombolas, comunidades de refugiados. Entretanto, a principal nós sabemos que foi a dos Palmares, que era liderada por Zumbi dos Palmares. Aqui nós temos uma comunidade caiçara, que também é uma outra tribo indígena, e aqui um seringueiro colhendo látex. O que seria o seringueiro? O seringueiro é uma pessoa que ela trabalha com a extração do látex. Essas árvores elas são chamadas de seringueira e ela possui um líquido dentro. Então, para poder extrair esse líquido é preciso fazer cortes, que é o que ele está fazendo aqui, e nesses cortes vai sair um líquido, e esse líquido vai ser usado para fazer a borracha natural. Então, aqui nós temos essas 4 imagens e agora nós vamos responder as perguntinhas aqui embaixo. Você já ouviu falar em sociobiodiversidade? Então, a prof acabou de explicar o que é sociobiodiversidade. O texto ele cita algumas comunidades que contribuem para a riqueza da sociobiodiversidade brasileira. Quais são essas comunidades? Vocês vão vir aqui em cima e vão ler quais que são as comunidades que o texto está citando. O que você sabe sobre comunidades? Você conhece alguma delas? O que é comunidade? É um grupo, é como se fosse um bairro, mas é um pouquinho menor. O bairro é chamado na zona urbana. Na zona rural, no interior, nós chamamos de comunidades. Então, por quê? Porque são menores normalmente que um bairro. Então, por isso, comunidades. São grupos de pessoas que habitam o mesmo lugar. Então, vamos lá para a página 85 agora. Número 1. Que número aparece no texto anterior? Ao que ele se refere? Então, vocês vão voltar lá no textinho, vão ver o número que aparece aqui nesse textinho e vão dizer o que ele está representando aqui no texto. Número 2. Os povos indígenas estão presentes em todas as regiões do Brasil, conforme o gráfico a seguir. Então, o que é esse gráfico? É um gráfico da população indígena por região. Então, aqui por região do Brasil, no caso. Na região norte, esse aqui é um gráfico de varas. Nós temos o gráfico de linhas, temos vários tipos de gráfico. Mas esse é considerado um gráfico de varas porque nós representamos ele com varas. Então, vamos lá. A região norte possui 342.836 indígenas, aproximadamente, que aqui nessa linha está representando o quê? O número de população, a população de pessoas, os indígenas, e aqui as regiões. Então, na região norte possui 342.836 indígenas, no sul 78.773 indígenas, no Nordeste 232.739,
No centro-oeste, 143.432. No sudeste, 99.137 indígenas. Então, esse aqui é um gráfico que está representando a população indígena por região. Cada cor representa uma região. O nome das regiões está descrito aqui embaixo. Aí vocês vão observar esse gráfico e vão responder as perguntinhas A, B, C. A letra A. Qual que é o título do gráfico? É só observar sobre o que está falando o meu gráfico. Letra B. Que tipo de gráfico foi usado para representar as informações? A prof acabou de dizer antes qual que foi o tipo de gráfico. Se é o de barras, se é o de linhas, se é o gráfico de círculos. Então, vocês vão observar que tipo de gráfico que é. Letra C. Qual região brasileira tem a menor população indígena? Quantos habitantes são? Então, vocês vão observar aqui, de acordo com o gráfico, qual que é a região que tem menos indígenas que habitam aquela região. Vão escrever aqui e vão dizer qual que é o número de habitantes. Letra D. Qual região tem maior população indígena? Quantos habitantes são? Então, vocês vão observar lá no gráfico qual que é a região com maior número de população indígena e vão descrever aqui. Aí, escreva esse número por extenso. Vão escrever como que eu leio este número. Qual é a população indígena da região brasileira de onde você mora? Então, nós moramos em qual região do Brasil? No sul. Nós moramos no sul do Brasil, no oeste de Santa Catarina. Mas está pedindo da região do Brasil, a região brasileira. Então, nós moramos no sul. Então, vocês vão olhar lá qual que é a quantidade de indígenas que moram no sul e vão escrever aqui. Letra F. Complete o quadro a seguir com o nome da região brasileira e o número correspondente à população indígena em ordem crescente. Depois, calcule a quantidade total de indígenas. Então, o que vocês vão fazer aqui na letra F? Vocês vão lá observar o gráfico e vocês vão começar aqui com a ordem crescente, do menor para o maior. Então, a primeira vocês vão observar lá qual que é a região que tem menos indígenas. Vão escrever aqui. Aqui tem menos indígenas, a região, nome da região, no caso, sul, sudeste, centro-oeste, nordeste e o norte. Vão escrever aqui. E o número de indígenas. E vocês são 5 regiões. Então, vocês vão ocupar 5 quadradinhos aqui. Então, vocês vão colocar qual que é a região que tem menor quantidade de indígenas. E vão em ordem crescente até a que tem mais indígenas. Então, tá bem facinho. É só observar o gráfico e completando, ó. Só observar o gráfico e completando com do menor para o maior. Aqui escreve o nome da região. E aqui vocês vão colocar o número de indígenas. Aí, depois que vocês já tiverem essas informações, vocês vão fazer o que para saber aqui, ó. Marque as duas regiões que juntas representam a população indígena mais próxima da quantidade da região norte. Quantos indígenas tem na região norte? 342.836 indígenas. Então, vocês vão fazer o que para descobrir isso? Vocês vão observar aqui, estão vendo? Nordeste e centro-oeste, vocês vão lá no gráfico, vão somar o número dos indígenas do nordeste e do centro-oeste, podem somar e colocar a continha aqui do lado. Vocês vão somar sul e sudeste, sudeste e centro-oeste, nordeste e sudeste. Depois que vocês já tiverem todos os resultados, vocês vão observar qual resultado foi mais próximo do da região norte. E vocês vão assinalar aqui qual que são essas regiões que juntas, somadas, elas chegam mais perto da quantidade da região norte. Mas eu tenho, então, se eu tiver aqui, já completei o quadro, eu vou saber, vai ficar mais fácil, não precisa eu voltar a página. Vocês só vão somar essas duas regiões que estão aparecendo aqui, o número de indígenas, e vão pegar o resultado. Primeiro, precisa somar todas elas para saber qual que vai ser a mais próxima. Depois que vocês descobriram, vocês vão assinalar a correta aqui. Letra H. Quantas pessoas a mais na população indígena do sudeste em relação ao sul? Como que eu vou fazer isso? Eu pego o número de indígenas que tem no sudeste e faço menos o do sul. Então, eu vou saber quantos tem a mais. Letra I. Se tivesse o dobro da população indígena no nordeste, quantas pessoas indígenas haveria na região? Então, o que é o dobro? Vocês já sabem o que é o dobro. Eu vou pegar o valor de indígenas que tem no nordeste e fazer o dobro dele. E eu vou descobrir o resultado. Número 3. As informações sobre a quantidade da população indígena por região brasileira foram apresentadas anteriormente em um gráfico de barras, ou colunas. Essas informações podem ser representadas em outros tipos de gráficos. Olhem esse daqui. Que tipo de gráfico? Ó? Que elementos estão presentes nesse tipo de gráfico?
com o que ele tá, com que figura que ele está sendo representado. Vocês vão observar ali e vão responder qual que é o tipo de, com que ele está sendo representado. Então, ele tem qual informação? Nós temos um título, população, número de população, as regiões, com o que figura que está representando cada um, a data. Então, vocês vão observar todas as informações que tem nesse gráfico e vocês vão escrever ela aqui. E que tipo de gráfico que é esse? Vocês vão observar que tipo de gráfico que é esse. É um gráfico do quê? De linhas, de barras, um gráfico pitogrâmica ou pitagórico, no caso, que é aquele que representa por figuras. Então, vocês vão dizer qual tipo que é esse tipo de gráfico. Se ele é um gráfico de linhas, se é um gráfico de barras ou um gráfico pictórico, que é o gráfico que eu represento com imagens. Eu pego imagens e represento de acordo com o que eu estou querendo falar no meu gráfico, certo? Qualquer coisinha vocês podem chamar a prof, eu vou ficar à disposição. Então, assim, eu desejo para vocês um ótimo final de semana. Segunda-feira vai ser dia das crianças, aproveitem o dia de vocês, brinquem bastante, assistam filme, se divirtam, aproveitem o momento com a família de vocês, tá? Feliz Dia das Crianças. Tudo que a prof queria era poder estar ali com vocês, dar um abraço em vocês, mas infelizmente hoje não podemos. Então eu só posso desejar para vocês Feliz Dia das Crianças. Até logo, fiquem com Deus e bom final de semana.